Olá! Com esse capítulo, nós queremos propor para você o que faz sentido para uma mudança. Quais são as razões para um adulto mudar? Quando nós somos crianças, nós estamos mais abertos às propostas. A gente não sabe direito o que é bom, o que é ruim, e tudo aquilo que propõe para a gente vai fazendo. Conforme as experiências vão surgindo e a gente vai percebendo que algumas coisas são legais, outras não são tão legais assim, a gente fica um pouco mais resistente à mudança. Não é assim? Aconteceu com você, aconteceu comigo também. Mas o que é que faz com que nós, adultos, percebamos que é necessário mudar e qual é o sentido, o que faz para a gente sentido para que nós mudemos? A gente percebe que existem alguns fatores e algumas variáveis. Alguns deles nós vamos pontuar aqui. Um é o medo. Medo de perder ou ser substituído. Imagine profissionalmente, você está exercendo uma função já faz anos e anos daquela determinada forma. De repente você percebe que a sua empresa começa a mudar o perfil de contratação, as pessoas que estão chegando, elas têm um perfil educacional diferente do que você tem, ela tem uma formação diferente. Você começa a perceber que o clima não está tão agradável para você, tão favorável. Começa a haver uma perda, uma sensação de perda iminente. Ou até que você vai ser substituído. O que você começa a fazer? Você começa a sair da sua zona de conforto, você começa a buscar o aperfeiçoamento, você começa a buscar mudanças. Agora, é interessante que antes de nós entendermos quais são os reais sentidos que faz com que um adulto mude, é importante que nós entendamos por que não gostamos de mudar. Nós não gostamos de mudar, primeiramente, porque nós buscamos sempre a zona de conforto. Quando eu estou conversando com você e estou com as minhas mãos aqui erguendo, é porque eu me sinto confortável falando com as mãos erguidas. Se fosse mais confortável falar com as mãos assim, pode ter certeza que você teria uma pessoa falando sem se movimentar. A gente sempre busca aquilo que nos faz sentir mais confortáveis. Você está sentado na posição que você está porque você está buscando a sua zona de conforto. Pensa agora quando você fez uma faculdade, ou de repente você está na faculdade nesse exato momento que você está vendo esse curso, e aí um determinado grupo de alunos se junta, você está nesse grupo, e aí tem que fazer a apresentação desse grupo. Mas você não gosta de falar em público. Aí a primeira coisa que você diz para o grupo é: olha gente, eu posso até fazer isto ou aquilo, mas eu não gosto de apresentar nada em público, eu não gosto de falar em público. Por que você fala isso? Porque você se sente desconfortável ao falar em público. Portanto, você busca a sua zona de conforto. Você só vai buscar uma mudança se isso fizer algum sentido. Digamos que o professor diga o seguinte: eu vou dar 2 pontos a mais para cada aluno que fizer a apresentação. Ou seja, se vocês são um grupo de 5 alunos, se cada um dos 5 fizer uma parte da apresentação e fizer sentido essa apresentação, não for apenas uma apresentação de 1 minuto, 2 minutos, mas fizer sentido, eu vou dar, além da nota que eu vou dar para o curso, para a pontuação, eu vou dar também 2 pontos a mais. Aí vai fazer um pouco mais de sentido você sair da sua zona de conforto. Então a gente percebe que a sensação de perda ou de substituição, ela gera medo na gente. O medo é uma das coisas que fazem sentido que nós mudemos diante das circunstâncias. Outra coisa que faz sentido para a gente é a inteligência. Nós somos seres inteligentes e nós sempre olhamos para uma proposta que nos desafia a sair da nossa zona de conforto e sempre consideramos: faz sentido isto ou não faz sentido? Se o que está sendo proposto para que nós façamos fizer algum sentido para nós, nós até assumimos o risco, olha a palavra que eu estou utilizando, o risco de mudarmos. Se não fizer sentido, nós não queremos mudar, nós não vamos nos dispor. Agora, veja, quando eu digo que faz sentido ou não faz sentido, isso é tão relativo, né? Porque pode ser que de repente uma determinada proposta que a gente apresente para uma pessoa, logo de cara faça sentido para ela. Por quê? Porque o background, o conhecimento de mundo dessa pessoa, permite que ela enxergue aquela proposta como algo que faça algum sentido. Para uma outra pessoa que tem um outro conhecimento de mundo e você faz a mesma proposta, ela pode olhar e falar: para mim isso não faz tanto sentido. Ela pode até não dizer isso, mas ela acaba não assumindo a responsabilidade de querer mudar diante daquilo que você está propondo. Então é muito interessante que nós busquemos em nós aquilo que faça sentido.
aquilo que nos desafie e que nos coloque numa direção que para nós é uma direção razoável, que nós queiramos buscar essa zona de desconforto, mas que tenhamos algo em contrapartida, senão não faz sentido nenhum. Por isso somos seres inteligentes e dizemos muitas vezes que vamos fazer uma determinada coisa, mas não fazemos. Vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Competição. Competição é uma coisa que faz total sentido para que nós mudemos. Essa é uma das principais razões para que um adulto mude. Por quê? Porque nós precisamos inovar frequentemente para que nós possamos vencer. Você quer ver um exemplo clássico de que isso faz sentido, a competição? Pensa numa determinada pessoa que é casada há 20 anos. Por 20 anos essa pessoa, ela simplesmente foi deixando a vida me levar, a vida leva eu, e essa pessoa não se cuidou, as formas físicas que ela tinha quando ela se casou já não são as mesmas formas físicas que ela tem agora, ok? De repente, por um momento de complicação no lar, eles falam sobre separação conjugal. E surge uma terceira pessoa nesse cenário. Essa terceira pessoa pode estar roubando o marido ou a esposa. O que esse cônjuge faz imediatamente? É muito comum a gente ver isso daí. As pessoas começam a se cuidar, as pessoas começam a malhar, as pessoas começam a fazer dieta. Por 20 anos não fez, mas agora está fazendo. Isso quando não muito a gente não vê isso acontecendo, quando existe, infelizmente, até a separação. Depois você olha para o homem ou para a mulher e vê que os dois mudaram, agora se rejuvenesceram, buscaram dietas, estão fazendo cursos, estão viajando. Por que isso aconteceu? Porque houve uma necessidade iminente. Eles estão agora numa competição, quer seja para preservar o seu matrimônio, ou quer seja porque agora eles estão, como a gente costuma brincar, na pista. Eles estão competindo com outras pessoas para que eles possam novamente ter um parceiro. E isso faz sentido totalmente na cabeça das pessoas. Então, a inovação e a busca pela vitória faz com que as pessoas eles entrem no sentido de mudança e entrem numa competição. Outra coisa, conforto. A gente busca conforto a todo momento. Como eu já acabei de brincar com você, falando que você está sentado nessa posição, porque isso é uma zona de conforto. Só faz sentido para a gente buscar o desconforto quando a gente perceber que o que haverá no final do arco-íris justifica. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa que é desconfortável, alguma coisa que eu não gosto, mas em contrapartida há algum benefício que eu enxergo como sendo razoável. Agora, existe o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é o seguinte: quando você está se sentindo confortável, mas fizeram uma proposta para você que se você fizer uma mudança vai trazer ainda mais conforto, isso também é um dos grandes sentidos para a mudança. Por fim, eu quero abordar o planejamento. Planejamento é o que mais faz sentido para mudança. Planejamento, se a gente pensar aqui nesse tema que a gente está trabalhando, pensa que você tem uma meta que você quer atingir. E para que você atinja essa meta, é necessário que você vá passo a passo em direção a ela. Vamos pensar num grande objetivo. Você tem um grande objetivo para cumprir, você quer atingir aquele objetivo. Mas você sabe que para até chegar lá, você vai ter que colocar algumas metas. Meta 1, meta 2, meta 3, certo? Cada uma destas metas vai colocando você mais próximo rumo a esse objetivo que você determinou. Só faz sentido você sair da tua zona de conforto, do local onde você estava seguro e tranquilo, e ir para a meta 1, quando você tem um objetivo claro a perseguir. Este teu objetivo acaba sendo a tua motivação para que você saia da tua zona de conforto. Para isso, para você gastar o mínimo possível de esforço e mudar o mínimo possível necessário, o que você faz? Um planejamento. Você se planeja para poder ir naquela direção do seu objetivo, cumprindo metas. E estas metas, elas são boas para poder fazer com que você sinta-se em linha com aquilo que você havia determinado. É uma forma de você dizer, bom, eu pretendo estar daqui a 2 meses de uma determinada forma. Daqui a 2 meses você tem um grande marcador de performance, que é aquilo que você tinha determinado, e você vai poder dizer,
Fiz ou não fiz? Atingi ou não atingi? Quando você percebe que você atingiu, essa meta dá prazer para que você siga para a segunda meta. E assim você vai na direção desse seu grande objetivo. Ok? Para que nós enxerguemos quais são as razões para um adulto mudar, a gente precisa entender quais são as razões para um adulto não mudar. Porque aqui a gente já viu já que o medo, a inteligência, a competição, o conforto e o planejamento são coisas que fazem total sentido para que nós mudemos, são razões para um adulto mudar. Mas por que nós não mudamos muitas vezes?